Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, suplicando, Pai, pela Tua igreja. Querido Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja, guarda o Teu povo, Senhor, guarda a Tua igreja na cidade, no campo, toma o primeiro lugar em nossos corações. Guarda, Senhor, a juventude da igreja, guarda, Senhor, as crianças, guarda cada família, os teus ministros, Pai, os idosos na tua casa, os fragilizados pela idade, meu Senhor, fragilizados pela enfermidade. Ó Senhor, socorre, fortalece, ajuda. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja. Pai querido, Senhor da glória, ajuda-nos e guarda-nos, ó Deus, cada dia. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Estamos diante de um tema maravilhoso porque precisamos sempre renovar nossa convicção, nossa comunhão, buscar a Deus. O nosso texto, segundo Crônica, capítulo 30, falando da restauração da comunhão do povo de Israel com o Senhor naquele momento especial no reino do Senhor. E é bom para a gente entender como é importante a liderança decidida, consagrada, buscando a Deus. Então a nossa leitura, segundo Crônica 30, 12 a 22. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhe um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muita gente para celebrar a festa dos pães ázimos. No segundo mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros para o holocausto por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não tinha se purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com estrondosos instrumentos. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento e no conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais.
Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é uma bênção a gente recorrer sempre às Escrituras e ver que nunca foi diferente. O ser humano, se não tiver uma boa liderança, a tendência é ficar para trás. Aqui, o Ezequias, como instrumento de Deus, estava reconciliando a nação, encorajando novamente a nação. E foi uma bênção. Vamos orar e aprender juntos. Bendito Senhor, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra, Senhor, e agora pedimos a tua direção e proteção. Nos dá entendimento, nos dá graça, unge o nosso coração e o nosso ouvidos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, entender e guardar. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, o nosso Senhor, quando resgatou o seu povo, quando Deus teve a intenção, quando Deus manifestou a intenção de criar uma nação para o seu louvor, Deus estava fazendo, digamos, um experimento. Deus estava criando uma nação, era uma nação, portanto, uma raça, a partir de um tronco humano chamado Abraão. Ele era da descendência de Sem, portanto, um semita, e o Senhor Deus prometeu e cumpriu. Criou aquela nação, uma nação sacerdotal totalmente diferente das outras nações. As outras nações não tinham nenhum mandamento para ensinar o seu povo. Podia ser uma nação elitizada, criar uma casta e tal. Mas a nação que Deus criou não se permitiria casta. Porque apesar de ter o sacerdócio, que era uma representação do Filho de Deus, apesar do sacerdócio, apesar de todas aquelas regras, mas a nação em si seria uma casta só, seria um nível só, um nível de adoradores, um nível de servos dedicados, consagrados, recebendo a graça de Deus para comunicar ao outro. Então, Deus, quando tencionou criar a nação, criou e já fez uma grande diferença. Porque se todas as nações tinham constituição pelos costumes e faziam aquilo, mantinham aquilo, mediante os seus próprios valores, seu próprio sentimento, a nação de Deus não era uma nação que tivesse mantido pelo costume, era pela revelação. Era diferente. Muitos costumes dos povos antigos, inclusive incluindo os semitas e o próprio Abraão, foram incluídos na Constituição escrita. Mas, na grande maioria, nos demais aspectos, Israel era uma nação com uma estrutura revelada e não uma estrutura copiada. E aqui nesse texto que nós lemos, meus amados irmãos, falando sobre a restauração. O rei Ezequias foi um homem de comunhão, tinha muita comunhão com Deus, ele amava o Senhor, e ele tomou a decisão de restaurar o culto ao Senhor, de fazer. Olha, após a morte de Salomão, a nação se dividiu. 2 tribos ficou ligadas à casa de Salomão, portanto, à casa de Davi, e 10 tribos se afastou. E essas 10 tribos, portanto, se envolveram com tanta corrupção espiritual que algum valor bíblico, algum valor tradicional ficou diminuído. O reino de Judá, que era formado apenas por 2 tribos, manteve mais ou menos tanto os costumes antigos incluídos na lei de Moisés, quanto a própria lei de Moisés. E o objetivo do rei era fazer o povo ter novamente ânimo, comunhão, decisão, união, e ele
planejou fazer isto, executou este plano e mandou os correios, os carteiros, por tudo que era lugar, todo de cidade em cidade, levando as mensagens, fazendo o povo a perceber da necessidade da restauração. E aqui na leitura que fizemos, diz que e a mão de Deus esteve em Judá. A mão de Deus esteve com Judá, dando-lhe um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. O rei era temente e estava fazendo de acordo com a palavra do Senhor. Os príncipes eram tementes e estavam de acordo com o rei. E o povo agora estava sendo encorajado para uma renovação espiritual e um retorno à casa de Davi. No versículo 13 diz, e ajuntou-se em Jerusalém muita gente. Juntou muita gente, atenderam o convite. Graças a Deus, está havendo uma mudança, vai haver. Hoje em dia nós ficamos tristes, eu pelo menos fico arruinado no meu emocional, quando mudança demais, só para pior. Só mudança para pior. Mudança para pior. Gente nociva, administradores nocivos, perversos, que trata a obra de Deus como se fosse uma coisa particular e despreza até mesmo as pessoas que fizeram com tanto amor, com tanto empenho, aquilo que eles receberam prontinho. Então, havia um despertamento, um encorajamento no reino. E o Ezequias estava interessado nisto, e o povo se despertou. Que bom, maravilha, está havendo um movimento, está havendo um chamamento para a restauração. E levantaram-se aqueles que vieram, que decidiram participar, levantaram-se e tiraram os altares. Altar de impiedade é uma maldição. Altar de anjo, altar de santos que apareceu, altar de toda essa coisa é uma maldição. Aí eles tiraram os altares da maldição para deixar só o altar de Deus. Tiraram os altares que havia em Jerusalém, tiraram todos os altares de incenso, tinha o altar do ídolo e tinha o altar da oferta. Tiraram os altares de incenso e lançaram no monturo. O ribeiro de Cedron era um monturo. O ribeiro de Cedron. Não é muito fácil de justificar através da própria... Mas dizem que aquele lugar tão importante para os judeus hoje, chamado de Muro da Lamentação pelo povo do Ocidente, aquele lugar fazia parte do monturo. Aquele lugar, o Muro da Lamentação, na verdade, não é um muro, é um arrimo. Aquilo ali era para sustentar o aterro da terraplanagem em cima. E o resultado é que houve um envolvimento das pessoas. Muita gente veio para Jerusalém depois de fazer esta mudança, tirar os ídolos, tirar os altares, tirar as coisas. E vieram para sacrificar a Páscoa no segundo mês. A Páscoa era no primeiro mês, o mês de Abib, e agora Deus tinha feito como uma forma de inclusão uma Páscoa no segundo mês, para quem estava viajando ou não estava purificado no primeiro mês, ter essa oportunidade de participar da Páscoa no segundo mês. Então, eles sacrificaram a Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes, os levitas, muitos não estavam preparados. Ficaram envergonhados
Imagina, sacerdote graduado, acolá num canto porque não estava purificado. E o levita, que não tinha o ofício sacerdotal, estava fazendo o trabalho, estava fazendo o trabalho que seria do sacerdote. Porque o sacerdote, não estando purificado, não podia oferecer. Então o levita fazia. Muito embora o levita mesmo não oferecesse, mas ele preparava a oferta. E aqui diz que eles então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e não sacrificaram, e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. Era uma maneira de restaurar a comunhão com Deus, a união do povo e não a dependência, mas uma aproximação com a casa real. Louvado seja Deus. Os sacerdotes espargiam o sangue, tomando da mão dos levitas. Aqueles sacerdotes que não estavam preparados, eles foram substituídos. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram. Muitos no primeiro mês não puderam fazer isto. Não puderam participar, não puderam fazer isto. Agora eles estavam preparados. Agora quando Moisés falou com o Senhor a respeito da Páscoa, naquele período, a orientação de Deus foi: faça uma espécie de segunda chamada para a Páscoa no segundo mês do calendário da nação. Porque, na verdade, desde cedo ficou muito patente que tinha o calendário civil para os negócios do povo e o calendário do culto, que hoje a gente chamaria de calendário litúrgico, muito embora a palavra litúrgico venha de liturgo, liturgos no grego, e o grego na época de Moisés não era conhecido dos judeus. Então, meus amados irmãos, é a palavra do céu para nós. Aqui uma palavra, no versículo 17 diz que havia muitos na congregação que não tinham se santificado. Muitos. Pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Sacerdotes não preparados, sendo substituídos, digamos, por jovens. Nunca foi diferente. O ser humano foi sempre assim, passível de erro, fácil de cair. Muitos se envolveram com o culto real de Jeroboão, e aquele culto real era uma maldição tão grande quanto a oficialização do cristianismo de hoje. Cristianismo sem Cristo. Cristianismo batizando criança que não sabe não sabe de nada. Cristianismo com a Bíblia Sagrada escondida e fazendo tudo no decoreba. Cristianismo que leva a Bíblia Sagrada e uma desgraça de uma imagem de escultura tão combatido na própria Bíblia. Esse cristianismo sem Cristo é uma tragédia. Pois lá em Israel já existia coisa parecida. Sacerdote que não podia oferecer
porque estava contaminado com os ídolos de Jeroboão. Aqui, no versículo 17, no versículo 18 diz: porque uma multidão do povo, muita gente, veio da tribo de Efraim. Muita gente veio da tribo de Manassés. Muitos vieram da tribo de Issacar, da tribo de Zebulon, e não tinham se purificado. Nem sabiam mais o que era purificação. Era tantos anos, olha, mais de 200 anos de desastre, do culto do Jeroboão até esses dias de Ezequias. 200 anos. 200 anos o povo fazendo o que era contrário à palavra de Deus. Resultado, aquela multidão de pessoas da tribo, 4 tribos do Reino do Norte, Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon. Aí o rei Ezequias tomou a iniciativa de ungido. O rei orou por eles. O rei podia fazer também seu sacrifício real. E o rei certamente, em comunhão, tinha feito sacrifício por si mesmo, assim como os sacerdotes faziam. E o texto nos diz, versículo 18, Ezequias orou por eles ao Senhor, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não estejam purificados segundo a purificação do santuário. Que maravilha! O rei intercedendo pelo povo, fazendo um ato de contrição pelo povo, celebrando ao Senhor um sacrifício para reconciliar. Meus amados irmãos, este é o teor do propósito de Deus desde a eternidade. Reconciliar o homem com Deus. Por isto que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que veio reconciliar o mundo com Deus. O rei Ezequias, como ungido de Deus, os 3 ungidos na dispensação da lei eram o sacerdote, o profeta e o rei. E o rei ungido do Senhor não deixou aquele povo, não deixou aquela multidão sem participar. Se aproximou do povo, publicou para o povo o que ia fazer. Vou orar por vocês ao Senhor. Vou interceder por vocês ao Senhor. Aí foi orar. Então Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bondoso, tu que é bom, tu que é misericordioso, perdoa todo aquele que preparou o coração, mas não está purificado segundo a purificação orientada pela lei de Moisés, a purificação do santuário. Aí o versículo 20, meus amados irmãos, o versículo 20 diz: o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo, ou seja, perdoou o povo. Agora todos estavam habilitados a participarem da Páscoa do Senhor, entrando novamente
no vínculo da aliança. Esta reconciliação, promovida por Ezequias, foi uma benção. Que o Senhor nos ajude a orientar os que estiverem ao nosso alcance sobre a necessidade da reconciliação com Deus, sobre a necessidade de buscar a bênção de Deus, a direção para esta vida e para a eternidade. Vamos orar. O memorial da oração, apresentar ao Senhor o nosso memorial. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela revelação de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra santa, Senhor, obrigado pela tua igreja maravilhosa. Guarda a tua igreja, sustenta cada um, Senhor, com a tua mão poderosa. Nos dá graça, nos orienta, nos ajuda, nos ensina, nos concede, Senhor, a graça de perseverar na tua presença, permanecer unido, Senhor, fazendo a tua obra com todos os teus servos que te amam, que guardam a tua palavra. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, Pai, também por este memorial da oração. Olha, Senhor, para os nossos irmãos, crianças, jovens, adultos. Toma em tuas santas mãos os casais, as viúvas, os viúvos. Ó Deus, os necessitados na tua casa, os enfermos. Pai bendito, guarda os meus irmãos. Toma as nossas vidas em tuas santas mãos. No nome maravilhoso de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.